A ideia um pouco aqui, Alexandre, é trazer de uma maneira muito rápida e abrangente qual é a interface possível, desejável do hidroanel com as políticas do município de São Paulo, né? Sobretudo apontar 2 ou 3 questões que me parecem fundamentais para que a gente possa pensar o hidroanel, na hipótese de que todos chegamos à conclusão de que o hidroanel é algo muito desejável para a cidade e definitivamente acredito que todos nós assim o vemos. Como é que a gente pode pensar o projeto do hidroanel para além de um projeto acadêmico, ou mesmo para além de um projeto técnico, e começar a visualizar caminhos de uma possível realização. E, bom, todo mundo conhece muito bem aí o sítio geográfico da Bacia de São Paulo, e a gente sabe que o governo do Estado ele tem a governança sobre os recursos hídricos, abastecimento, saneamento dos principais rios, e que o foco, até onde eu possa compreender, do projeto do hidroanel é de fato pensá-lo como uma infraestrutura e pensá-lo na sua própria configuração para aquilo que ele precisa fazer e de eventuais edificações, instalações complementares a esse sistema infraestrutural. Qual que é a governança municipal, qual é o foco de interesse e de responsabilidade do município de São Paulo? É fundamentalmente no âmbito da estrutura federativa brasileira, compete ao município a gestão e a regulação sobre o uso e ocupação do solo. Então, o olhar municipal é muito menos para o eixo da linha preta da água e muito mais para o uso e ocupação do solo correlato, lindeiro, articulado a essa linha infraestrutural, que fundamentalmente a gente pode falar aí das várzeas e planícies fluviais, que pegando aí a definição do Absaber, eu trago ela numa mancha que corresponde até a cota 730 aqui do presente na Bacia de São Paulo. Essa mancha que é o nosso objeto de atenção e nosso, sobretudo, objeto de governança. Essa interface entre as duas esferas de abrangência, estadual e municipal. E como é que o governo municipal está respondendo a isso no âmbito do plano diretor? No âmbito do plano diretor, ele estabeleceu um conceito que divide a cidade em uma sucessão de macroáreas. Macroáreas são territórios não necessariamente contíguos, que contêm características análogas e problemas análogos para os quais, muito provavelmente, a gente precise de um conjunto de instrumentos específicos que possam incidir sobre essa macroárea. Entre todas as macroáreas da cidade de São Paulo, uma é particularmente importante, que é a macroárea de estruturação metropolitana, cujo nome contém um pouco de petulância, porque se a nossa governança, e sobretudo no plano diretor, é municipal, como outorgar o nome de uma macroárea de estruturação metropolitana a algo que compete ao município? Porém, nós entendemos que essa macroárea, ela de fato, ainda que inserida dentro dos limites administrativos do município de São Paulo, ela tem de fato uma abrangência metropolitana e, quiçá, uma abrangência da cidade-região, tal como definido pelo IBGE, que mais ou menos se equipara à visão do governo do Estado da macrometrópole. E essa é a nossa macroárea de estruturação metropolitana, que, como vocês podem ver, ela, coincide praticamente com toda a mancha da várzea, e 2, ela não só contém na sua totalidade o trecho do município de São Paulo do hidroanel, como o trecho do hidroanel é o eixo geográfico, geométrico, potencialmente estruturador do desenvolvimento de toda essa macroárea. Portanto, a gente poderia dizer que os destinos do hidroanel e da macroárea de estruturação metropolitana são destinos minimamente compromissados para o bem e para o mal.
Esse é o conjunto, então, de macroáreas, e as macroáreas vindo do mais verde para o vermelho, elas basicamente vêm das áreas de maior controle, de maior regulação, justamente focadas na recuperação, na preservação ambiental, na recuperação ambiental, na transformação dos territórios vulneráveis, na qualificação dos bairros intermediários em processo de urbanização e na qualificação do centro consolidado e, finalmente, chegando na macroárea de estruturação metropolitana, essa mancha vermelha, que é uma área que foge dessa ideia de anéis sucessivos de cebola para ser, de fato, uma macroárea que talvez seja uma das únicas que é contígua desde o ponto de vista espacial, que é plana desde o ponto de vista topográfico e que tem, de fato, uma série de atributos para ser uma macroárea onde encontremos os elementos potencialmente estruturantes da metrópole de São Paulo. Um dos elementos estruturantes é justamente a presença da ferrovia, que foi invariavelmente aqui no território. Isso é uma técnica universal, não é só no Brasil, não é só em São Paulo, mas invariavelmente aqui no território da metrópole, implantada ao longo dos rios, nas várzeas, justamente as áreas planas por onde o trem podia passar sem grandes sobressaltos. E que foi um elemento fundamental na estruturação do desenvolvimento urbano da metrópole e, sobretudo, no desenvolvimento industrial que caracterizou São Paulo como uma grande metrópole industrial do Hemisfério Sul e que conduz toda a história recente dos últimos 100 e tantos anos da cidade. E, na sua totalidade, então, nós temos a macroárea de estruturação metropolitana composta por um feixe, por feixes de infraestruturas, muitas das quais atreladas à questão da mobilidade, que tem uma abrangência metropolitana e que são fundamentais para a gente pensar o destino do desenvolvimento da metrópole de São Paulo. Como eu disse, essas áreas, essa macroárea também recebeu, as áreas receberam os usos industriais e que hoje isso é um mapa, uma informação que vem do TCPL, que identifica usos da cidade, e a gente vê a aderência entre os usos industriais coxos e a macroárea de estruturação metropolitana por uma razão óbvia. Mas a gente sabe também, ao mesmo tempo, que a gente está passando por um processo de reestruturação produtiva, onde a indústria, quando não perde força na cidade, ela muda de caráter, e nós vemos essa mancha púrpura, essa mancha roxa, em total transformação na cidade. E o zoneamento, que está sendo encaminhado como projeto de lei agora no final desse mês, mais tardar começo de maio, portanto a gente está falando aí de 15 dias no máximo, ele vai enfrentar uma disputa que está havendo, entre muitas outras disputas da cidade de São Paulo, que é entre o capital imobiliário, que quer se apropriar das áreas industriais subutilizadas, que são excelentes pela escala, excelentes pela planura, excelentes pela localização, entre outros atributos, querendo substituir por usos imobiliários ordinários, também desejáveis e necessários à cidade, e nós estamos defendendo que, pese o processo de reestruturação produtiva, a cidade precisa garantir territórios produtivos. Territórios não só para uma certa manufatura que ainda nos interessa manter na cidade e, quiçá, ainda incentivar, como também áreas da cidade que possam ser consideradas o nosso quintal. Áreas justamente que vão poder receber os equipamentos de serviços necessários à cidade, centrais de triagem, centrais de transbordo e logística, entre outros inúmeros equipamentos que trazem comodidade e que precisam ter um solo mais barato, um solo mais acessível, para estarem dentro da cidade e para fazerem a cidade minimamente funcionar. E nós reagrupamos essas áreas industriais no zoneamento, focando em 3 nós muito importantes. O primeiro aqui na área da Moca, Vila Carioca, e reparem que é o epicentro do Rodoanel, está exatamente no centro do Rodoanel, e ele é fundamental para a conectividade entre um sistema ferroviário que se adentre na metrópole, fundamentalmente para o abastecimento da metrópole,
e para sua distribuição a partir do anel viário metropolitano, como também outros dois pontos que são os pontos de convergência da Fernão Dias e Dutra e a própria Trabalhadores, Cabo Sul de Cima com o Tietê e aqui a confluência do Pinheiros com o Tietê, rodovias Castelo Branco, Anhanguera, entre outras. Então, esses são os três focos de maior resistência, entre aspas, da zona predominantemente industrial, que também será essa zona prioritária para a recepção desses equipamentos. E nós ainda criamos uma nova zona, que é a ZDE, Zona de Desenvolvimento Econômico, que visa justamente garantir certos territórios na cidade para certas atividades que precisam ser reinventadas desde o ponto de vista da lógica da produção, da lógica econômica, e que não tem grande capacidade de competição com o mercado imobiliário. Como, por exemplo, o polo tecnológico demandado pelo governo do Estado, junto ao Jaguaré, aqui do lado da USP, que basicamente é um tipo de tipologia de produto imobiliário de baixo aproveitamento, de baixo gabarito, que não tem como competir com a rentabilidade do mercado imobiliário. Então, a gente está criando essas zonas, que são essas manchas que vocês veem, justamente para que a gente possa renovar as formas de uso dos tecidos industriais pré-existentes, garantindo e tentando incentivar um certo nível de desenvolvimento econômico de uma cidade que precisa se reinventar, não dá mais para ser a grande metrópole industrial da América Latina. De forma que a gente tem um industrial nas cabeças, evitando a incomodidade no miolo do que a gente chama macro-área de estruturação metropolitana, e as zonas de desenvolvimento econômico justamente preenchendo o recheio dessas áreas. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão habitacional. O que vocês estão vendo em amarelo são as áreas predominantemente residenciais. E reparem que a macro-área de estruturação metropolitana, a Várzea dos Rios, ela se revela no seu negativo. Ou seja, temos um potencial paisagístico ambiental gigantesco, que é estruturador de toda e qualquer cidade europeia, que, entretanto, no caso da cidade de São Paulo, não é utilizado por uma função das mais ordinárias e desejáveis, que é a própria moradia. Então, de um lado, a macro-área de estruturação metropolitana tem que renovar os programas econômicos, por outro lado, ela tem que fundamentalmente incentivar a habitação nesses territórios que eram sempre áreas industriais e muitas vezes áreas problemáticas da própria cidade. E evidentemente que o terceiro tripé fundamental desse processo de renovação das formas de uso da cidade é a própria renovação das formas de relacionamento e uso dos recursos hídricos da cidade, que é um grande tema. Afinal de contas, a água, para quê? Não queremos mais a água como sistema de evacuação dos dejetos industriais, a gente quer a água agora para múltiplas outras funções que agreguem, por um lado, valor para a qualidade de vida urbana e, por outro, agreguem valor a um dos insumos de maior escassez na atualidade, que é a própria água. De fato, de forma que tudo isso vai construindo a ideia da macro-área de estruturação metropolitana. Ela se divide em dois grandes grupos. O primeiro grupo, secundário, de menor importância, nós chamamos de grupo dos eixos de desenvolvimento. O que são eixos de desenvolvimento? São ligações entre as várzeas dos principais rios e os municípios lindeiros da região metropolitana. E é muito interessante porque isso está numa outra fase de projeto, uma outra fase de desenvolvimento, mas cada um desses eixos, ou de conjuntos de eixos, vão relacionar São Paulo com setores da metrópole. Por exemplo, o eixo QPC e Rio Verde-Jacu se relacionam diretamente com a região do ABCD ao sul da cidade, que, por sua vez, se organiza buscando uma outra forma de governança
a partir de um consórcio intermunicipal chamado SIG-ABC, que é o consórcio do Grande ABC. Então, todo e qualquer projeto, nós entendemos assim, sobre o eixo Cupecê e Jacupêssego, será ou serão projetos que terão uma interface, porque são eixos de articulação, de conexão com esses municípios vizinhos, e nós entendemos que esses eixos necessitam de uma instância institucional outra, que não apenas a elaboração de projetos no âmbito municipal, mas são projetos que têm que, de certa forma, instigar uma cogestão, uma coelaboração com os demais municípios. E assim sucessivamente, em relação ao eixo da Fernão Dias, relacionada tanto ao consórcio Simbaju ao norte quanto Guarulhos, a mesma coisa com o eixo noroeste, que vai se relacionar com todos os municípios desse setor, constituídos em cima de dois consórcios, o Simbaju e o Cioeste, a partir do qual os destinos econômicos se atrelam, e todos nós sabemos disso. O segundo setor é exatamente o que nós chamamos da orla fluvial e ferroviária, e que fundamentalmente é o que recebe o hidroanel na sua totalidade. A macroárea de estruturação metropolitana, por ser uma macroárea específica, ela é a única que recebe a possibilidade de incidir sobre ela instrumentos urbanísticos especiais. Instrumentos urbanísticos que vão, de um lado, exigir o protagonismo de projetos urbanos, e do outro vão possibilitar formas novas de financiamento, de captura da mais-valia da produção imobiliária urbana, que vão ser fontes, que são já fontes importantes, acessórias para o investimento da cidade, entre outras as operações urbanas e os seus respectivos títulos, chamados aqui na cidade de São Paulo de CEPACs, que tem uma capacidade histórica nos últimos 10 anos de arrecadação, de captura da mais-valia, da ordem de 3 vezes de outro instrumento de captura de mais-valia, que é o outorga onerosa, e que é fundamental, então, para que a gente possa pensar nesse sentido, para poder viabilizar projetos de maior envergadura que necessitam do compartilhamento de parcerias, sejam público-privadas, sejam outros mecanismos de financiamento que não apenas as do Tesouro Municipal, Estadual, Federal, qual seja. Hoje a gente tem essas operações urbanas vigentes, reparem que todas elas, sem exceção, estão inseridas na macroárea de estruturação metropolitana, a Operação Centro, Água Branca, Faria Lima, Águas Espraiadas. E nós temos, de acordo com o plano diretor, 4 grandes setores que serão submetidos a projetos para os quais a Câmara Municipal nos deu um prazo. E o prazo é Moca Vila Carioca até 2015, Arco Tietê 16, Arco Jurubatuba 17, Arco Pinheiros 2018. O projeto de lei da Moca Vila Carioca, do Arco Tamanduateí, deve ser enviado ainda esse ano, no meio do ano. E entre a lista de ações previstas, mas ainda sem fonte de financiamento, se encontra o destamponamento do Tamanduateí, sem o qual não passarão, os barcos não passarão. Para isso a gente precisa pensar estruturas alternativas para o fluxo viário, e precisamos de fato entender como compartilhar com o governo do Estado o custeio dessas obras que são pesadas, e apenas a captura da mais-valia imobiliária não será suficiente para. Então é fundamental a gente ir tomando consciência do quão importante é a gente estabelecer um outro campo de elaboração de projetos que permita as articulações interfederativas tão necessárias e desejáveis. Para além das visões de projeto, para além dos nossos desejos de projeto, a gente precisa todo um campo, todo um marco regulatório que ofereça ao poder público os instrumentos necessários para viabilizar esses projetos. Os projetos não são feitos pela discricionalidade e pelo voluntarismo de um gestor público. Eles demandam leis, eles demandam instrumentos específicos, e a gente precisa entender, e o município de São Paulo é talvez um dos municípios no Brasil
cujo cardápio de instrumentos é o mais abrangente e o mais potente. Da mesma forma, a gente precisa entender quais são os mecanismos de financiamento, e a fala do Daer vai nesse mesmo sentido, porque apenas o tesouro não é necessário, e se apenas o tesouro não é necessário, a gente precisa de parcerias públicos-privadas em algum caso, mas fundamentalmente o que a gente precisa são as parcerias interfederativas. Até porque, para que uma receita acessória da captura da mais-valia urbana, do uso e ocupação do solo, possa contribuir para o hidroanel ou para qualquer outra grande infraestrutura, como metro ferroviário, a gente precisa articular essas políticas setoriais. E nós temos aqui, talvez, com menor expertise, menor experiência, também um cardápio de instrumentos, mecanismos financeiros, muitos deles ainda em teste no Brasil. A própria questão das parcerias público-privadas é uma coisa que está engatinhando, né? O nosso conhecimento em termos de Brasil ainda não é sólido, as experiências vêm superando obstáculos, mas temos todos os entes da federação um caminho muito longo até fazer disso ou outros instrumentos bastante banais no melhor sentido da palavra. O que é fundamental, então, a gente pensar, enquanto arquitetos, é que o projeto ele tem que ser entendido não apenas enquanto desenho, enquanto modelagem arquitetônica, urbanística, mas o projeto tem que ser entendido enquanto a estruturação do projeto, que é exatamente a interface entre a modelagem arquitetônica urbanística, a modelagem econômico-financeira, a modelagem jurídica, que precisam se articular integralmente, precisam ser projetadas de forma articulada e concomitante, e evidentemente que, para que haja sucesso e que haja aderência da sociedade, sobretudo porque os projetos de grande envergadura são projetos de longo prazo, que perpassam as gestões políticas, é necessário a pactuação com a sociedade, e hoje eu não acredito mais em projeto que se faça sem um processo legítimo de participação popular e de articulação intersectorial, intersecretarial e interfederativa. Essa é talvez uma das grandes chaves de como uma das grandes chaves que a gente precisa ainda equacionar para fazer vingar os nossos projetos. E no âmbito da gestão municipal, dessa gestão municipal, a gente está fazendo algumas coisas nessa direção. Em primeiro lugar, a SP Urbanismo, empresa inicialmente focada no desenvolvimento e na gestão dos projetos urbanos, ela está sendo reestruturada para ser uma estruturadora de projetos, e uma estruturadora de projetos focada praticamente, exclusivamente, na macroárea de estruturação metropolitana. E, portanto, a SP Urbanismo poderá vir a ser um embrião de talvez alguma outra coisa no futuro, não nessa gestão, infelizmente, que nós julgamos uma etapa seguinte, porque não basta apenas a estruturação do projeto, esses projetos de longo prazo demandam estruturas de gestão diferenciadas. E nós acreditamos que, para dar efeito ao que deve acontecer na macroárea de estruturação metropolitana, a gente deva, no futuro, criar uma agência de desenvolvimento, como a gente quiser chamar, da macroárea de estruturação metropolitana. Alguns da Secretaria brincam que vai ser a AMEM, Agência da Macroárea de Estruturação Metropolitana. Assim seja. E para essa agência, a gente acha que a participação nela precisa ser maior do que simplesmente a representação municipal. A gente acha que ela tem que ser uma agência compartilhada com outros entes da federação, e um convite inicial para pensar um eventual consórcio para o compartilhamento de ideias e projetos para a macroárea de estruturação metropolitana já foi encaminhado para o governo do Estado. Prefeito e governador já conversaram alguns meses atrás, em princípio estão ambos de acordo,
a gente precisa ver como fazer esse desejo ir para frente, se tornar realidade, mas o nosso entender, se não constituirmos um consórcio, no primeiro momento, entre poder municipal e poder estadual, nós não teremos um projeto articulado que dê potência a qualquer infraestrutura, seja ela os trilhos que incidem sobre esse território, seja o hidromel, para serem de fato instrumentos de transformação do ambiente construído, que esse é, acredito eu, o objetivo de todos nós. Obrigado.